todos, já estamos ao vivo aqui no YouTube. Temos o privilégio de fazer, nesta sexta-feira de manhã, mais um encontro internacional aqui do Centro de Estudos Avançados de Processo. O mérito desse encontro é da professora Flávia Pereira Ribeiro. Ela, na verdade, insistiu, e com toda a razão, para que esse tema viesse a ser debatido aqui no Centro de Estudos Avançados de Processo. Ela que é uma estudiosa da desjudicialização da execução, e vem justamente abordando em diversos eventos um projeto de lei que, inclusive, está tramitando no Senado Federal acerca do tema. E a inspiração, justamente para esse debate, ela vem de Portugal, né? Tem bem diversos outros países também, mas Portugal acaba sendo um grande exemplo, porque sofreu um movimento bastante interessante de desjudicialização parcial da sua execução, que começa em 2003. Eu sempre costumo dizer que o último ponto da reforma foi em 2014, né? Então, nós tivemos os movimentos de 3, 18, o de 8, o CPC 13 e depois uma lei em 2014. Mas quem vai falar sobre isso hoje com todos vocês é a professora Paula Meira Lourenço, que viveu justamente esse período todo em Portugal, né? Uma profunda estudiosa do tema. E para apresentar a professora Paula Meira Lourenço, eu passo a palavra, então, para a professora Flávia Pereira Ribeiro, que fará as apresentações e a mediação. Então, um bom evento aí a todas e a todos. Bom dia a todos, tudo bem? É uma honra estar aqui, fiquei muito feliz que o CEAPRO organizou esse evento, especialmente com a Paula Meira Lourenço, que é a desjudicializadora portuguesa. Ela trabalha intensamente na desjudicialização da execução e na efetividade da execução desde 2003, aliás, desde um pouquinho antes, inclusive, porque ela trabalhou no texto legislativo, junto ao Ministério da Justiça. Então, eu vou ler aqui o currículo dela, bem específico para esse tema. A Paula Meira Lourenço é hoje doutora e mestre de Direito da Universidade de Lisboa, onde é professora auxiliar, sobretudo em processo civil. Ela é membro do Conselho Científico da International Association of Enforcement Agents, do Comitê Editorial, isso na França, do Comitê Editorial da Revista de Propriedade Intelectual, do Instituto Português de Processo Civil e do Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E aí, ela desempenhou vários cargos públicos, destacando-se na participação da elaboração do primeiro projeto do decreto-lei que procedeu, então, à desjudicialização, o de 2003. Conhecido em Portugal como reforma da execução, na qualidade de assessora do secretário do Estado adjunto do ministro da Justiça do 4º Governo Constitucional, entre 2000 e 2002. E, então, ela foi a primeira presidente da Comissão para a Eficácia das Execuções, entre abril de 2009 até abril de 2012. A Comissão para a Eficácia da Execução, ela foi a primeira entidade pública, porém independente, que foi criada pelo legislador de 2008, com competências várias para emitir recomendações para a eficácia da execução, para a formação dos agentes, decidir situações de incompatibilidade, impedimento, assegurar sua disciplina, fiscalização, o número de agentes necessários, ou seja, a CPE foi o primeiro órgão de fiscalização e regulamentação da atividade da agente de execução, e a Paula foi presidente por 3 anos seguidos. Então, ela tem um conhecimento muito interessante e importante sobre a desjudicialização, comandou tudo por lá. O meu papel aqui hoje seria de mediação, de maior participação, mas eu estou com Covid, eu estou com o pulmão parcialmente comprometido. Agora estou falando bem, graças a Deus, mas eu posso ter um acesso de tosse. Então, eu combinei com a Paula que ela teria um pouco mais de liberdade. A gente eu já passei para ela alguns pontos que eu iria fazer perguntas,
e então eu vou desligar o meu áudio e, eventualmente, eu ligo para fazer alguma intervenção, mas eu vou deixar a bola correr mais solta com ela justamente por esse meu estado, tá bom? Então, agora eu acho que até já avançamos na hora. A Paula tem a palavra e pode começar a sua exposição. Muito obrigada, Paula, pela presença. É realmente uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Centro de Estudos de Processo brasileiro, na pessoa da querida professora Flávia Pereira Ribeiro, a honra que me dão estar aqui convosco hoje a partilhar a experiência portuguesa da desjudicialização. E queria, naturalmente, louvar esta capacidade de empenho no serviço público que a Flávia revela ao estar aqui hoje, ainda que com esta situação que tem vindo a assolar todo o mundo da pandemia. Portanto, eu gostaria de frisar isto e agradecer, naturalmente, a possibilidade de estarmos aqui também nesta plataforma eletrónica entre dois países irmãos. Portugal e Brasil serão sempre unidos e, por isso, gostava também de enviar um abraço muito fraterno a toda a comunidade jurídica e a todos os operadores judiciários brasileiros e portugueses, magistrados, oficiais de justiça, agentes de execução privados em funções públicas, advogados, todos os atores judiciários que todos os dias estão enfrentando esta pandemia com tanta coragem e tanta isenção e imparcialidade e lançando mão dos meios eletrónicos e das novas tecnologias para poderem estar ao serviço da justiça. Os utentes da justiça com certeza agradecerão e aqui em Portugal cada vez mais isso é importante. Na minha perspectiva, aquilo que pensei integrar hoje e partilhar aqui convosco, também para eventualmente diminuir até alguns receios que possam acontecer quando estamos em vias de uma transformação, naturalmente adaptada ao sistema brasileiro e à escala brasileira, seria dar-vos nota de, em Portugal, quais foram as causas para nós fazermos esta transformação legislativa, quais são os pilares de uma execução eficaz na perspectiva da minha experiência e demonstrar-vos isso através de resultados que sejam garantidos por outras entidades que não apenas Portugal, entidades internacionais que atestam avaliações isentas com base em critérios definidos para vários países. Porque, de facto, Portugal, apesar de ter uma escala bastante pequena, está inserido em 27 países da União Europeia e, portanto, é analisado ao nível do Conselho da Europa, deve obediência a normativos da União Europeia, também deve obediência ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Tribunal de Justiça da União Europeia e, ao nível do Conselho da Europa, é avaliado pela rigorosíssima Comissão para a Eficiência da Justiça, que é uma comissão que faz uma avaliação dos sistemas judiciais em 47 países. Além disso, também Portugal pertence à União Internacional dos Agentes de Execução, que toma o nome em França, porque a sede é em França, mas é uma organização internacional com 90 países e, de facto, nessa organização internacional zela-se também pelo Estatuto do Agente de Execução. A União Internacional des Huissiers de Justice é, por isso, também um fórum muitíssimo importante de discussão destes temas, e que, aliás, no âmbito do seu conselho científico, lançou, há relativamente pouco tempo, o Código Mundial das Execuções, com princípios e disposições específicas sobre o que deve ser, no fundo, o nosso código para uma execução eficaz, uma execução que assegure um processo equitativo, como deve ser num Estado de Direito, que assenta naturalmente num estatuto de isenção e de imparcialidade e de irrepreensibilidade do agente de execução em qualquer parte do mundo. Ora bem, eu penso que, em termos das causas, as causas foram essencialmente de 3 níveis, ou assentou em 3 fatores, para ser, enfim, resumida. A primeira tinha a ver com os custos da justiça.
houve um aumento exponencial no final do século passado, entre os anos 70 e 90, houve um aumento exponencial das execuções cíveis. Sem que, portanto, houve um aumento da procura, sem que a oferta de recursos tenha conseguido abarcar essa procura. Bom, nós temos aqui uns dados de, entre os anos 70 e o final do século XX, nós tínhamos cerca de um crescimento de 1000% em procura dos serviços de justiça, e em termos de pendência, e aí revelou-se o bloqueio do sistema, tínhamos uma pendência de 2000%. Portanto, era de facto uma situação que obrigava o Estado português a intervir no início do século XXI. Adicionalmente, tínhamos também um problema de morosidade processual, ou seja, justamente Portugal começou a ser condenado porque a justiça era lenta. E o que é isto lenta? Demorava entre 3 a 5 anos a executar, por exemplo, uma decisão judicial, que é o título, aliás, o título executivo mais seguro. Bom, e isso começou a ser bastante problemático e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos começou a condenar Portugal por violação do direito ao processo equitativo que está consagrado no artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, mas que por acaso até é uma disposição que, enfim, com alguns retoques, tem uma formulação muito idêntica em várias outras disposições de tratados internacionais. Só para vos dar um exemplo, no artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 14º do Pacto dos Direitos Civis, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ou também no artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E diz mais ou menos o seguinte, que qualquer pessoa tem direito a um processo, a ser ouvida e examinada num processo que lhe garanta digamos, uma audição equitativa, imparcial, publicamente, num prazo razoável, através de um tribunal independente e imparcial estabelecido pela lei. Ora bem, em 1997, o Estado português resolveu consagrar justamente formalmente na sua Constituição, no artigo 20, número 4 da Constituição da República Portuguesa, esta necessidade de se assegurar um processo equitativo em prazo razoável, sendo que, para mim, o prazo razoável é uma dimensão, é a dimensão temporal do processo equitativo. Concomitantemente, ainda nesse ano, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos lança um acórdão muito importante, que é o acórdão Hornsby contra a Grécia, dizendo justamente que este artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos não abarcava só a apreciação judicial em sede de processo declarativo ou processo de conhecimento, mas também era estabelecido na execução. Portanto, ficou muito claro que qualquer credor tem o direito à execução, neste sentido, tem direito a que o Estado lhe coloque todos os meios para que seja executada a sua decisão judicial. E depois este título executivo passou também a ser desjudicializado, ou seja, mesmo para os títulos executivos extrajudiciais passou a ser a mesma norma aplicável, através da força coativa do Estado, mesmo que essa força coativa seja delegada num auxiliar de justiça que não esteja vinculado ao Estado. E aí ligou-se o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para lançar uma jurisprudência que veio a ser depois jurisprudência constante nos anos seguintes, e veio a ser depois apanhada também, digamos, e acabou por constar da própria recomendação de 2003 relativa às execuções das decisões judiciais, a recomendação 17, que é muito conhecida por ter sido a primeira, o pontapé de saída do que era isso de uma execução eficaz, não é? E que norteava as várias recomendações em torno não só da lei processual, para que seja eficiente, para que haja confiança no sistema de justiça e que possa ser um título executivo executado com todas as garantias, porque realmente quem tem um título executivo a seu favor, se não o conseguir executar, o direito torna-se inoperante, e tornando-se inoperante, naturalmente,
isso afeta não só aquela pessoa em concreto, pessoa coletiva ou singular, mas afeta toda a credibilidade do sistema de justiça e tem um impacto muito negativo, naturalmente, também ao nível da nossa economia, além de ferir o coração do direito, que é a justiça, pelo menos na minha perspectiva. E, portanto, se nós temos um processo de conhecimento que termina numa sentença a favor do autor e, de repente, o autor não consegue executar a sua decisão, naturalmente isto é uma violação do princípio de igualdade em detrimento de uma das partes, que é justamente aquela parte vencedora. Portanto, não era possível manter este tipo de sistema sem que tivéssemos que fazer uma intervenção legislativa. E essa recomendação justamente norteou também muito dos normativos que se veio depois a alterar em Portugal, designadamente ao nível também do Estatuto dos Agentes de Execução. Bom, mas dizia eu, a segunda causa era a morosidade, e de facto 3-5 anos não era admissível e o Estado português veio a ser condenado na atribuição de indemnizações equitativas a quem recorresse ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Bom, só para também dar aqui uma pequena explicação, que o que é isso do prazo razoável? Também há uma jurisprudência muito interessante do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre isso, que norteia-se por 3 critérios: a complexidade do litígio, a conduta do recorrente e a conduta também das autoridades nacionais, porque por vezes o processo executivo naturalmente tem que, no fundo, estar em comunicação com outras entidades, e se essas entidades não respondessem em tempo útil, era natural que não existisse um processo célere, eficiente e naturalmente em tempo útil para o credor. O terceiro ponto que acontecia também no início do século XXI era uma lei processual civil bastante burocrática. A esse propósito, as causas da morosidade legal foram estudadas pelo Observatório Permanente da Justiça de Portuguesa, liderado pelo professor Boaventura Sousa Santos e a sua equipa multidisciplinar, não só com juristas, com economistas, sociólogos, estudiosos do direito e não só de outras ciências, porque naturalmente está tudo envolvido, e que verificaram que havia uma demasiada dependência da lei de atos processuais, por exemplo, a terem que ser praticados pelos oficiais de justiça, a terem que ser praticados pelos juízes, despachos ordenatórios da penhora, despachos para dizer isto, para dizer aquilo, e isso era bastante demorado, porque também o processo estava todo ainda em papel, portanto não havia uma circulação de um processo eletrónico, portanto estamos no início do século XXI. As conservatórias do registro predial, comercial, automóvel também funcionavam ainda todas muito dependentes dos livros, os livros onde se registavam os atos, portanto a falta de um processo eletrónico e a falta de uma interoperabilidade entre os tribunais e as entidades que tinham bases de dados e que na altura estavam todas ainda em livros, escritos à mão, ou então à máquina de escrever, ou já a computador, mas em papel ainda, em suporte de papel, tudo isso dava origem a que os procedimentos fossem muito mais lentos. Finalmente, havia causas endógenas do próprio procedimento, típicas de uma execução, que algumas até eram intencionais. Por exemplo, o executado muitas vezes tinha a possibilidade de interromper o trâmite de uma execução porque tinha direito a recursos e tinha direito a colocar questões que tinham efeito suspensivo da execução. E de facto também aí houve necessidade de fazer alguns alinhamentos com aquilo que é os direitos, naturalmente ao contraditório num Estado de Direito do executado, mas também o direito à efetividade da execução do credor que é exequente e já tem a seu favor um título executivo. E portanto também é aqui neste justo equilíbrio entre as posições jurídicas do exequente e do executado que nós temos que nortear a nossa judicialização e visualizar na litigância específica de cada Estado ou no conjunto dos vários Estados das particularidades também da escala que estamos a tratar, que teremos que verificar quais são os afinamentos para termos uma execução eficaz, não é? Bom, e o que é que se fez? Fez-se várias reformas legislativas
houve uma grande discussão pública entre 2000, 2001 e 2002. Entretanto, até já tinha sido aprovado um diploma que depois não acabou com a queda do governo, caducou a lei de autorização legislativa, que era a lei 2 de 2002, de 2 de janeiro, portanto começou muito antes de 2003, mas as bases e as linhas de orientação estavam lá, e em 2003 de facto houve esse pontapé de saída. E o que é que nós fizemos no sistema português? Primeiro criámos a figura do agente de execução mista, ou seja, nós temos desde sempre agentes de execução que são oficiais de justiça e que têm um vínculo com o tribunal, com o Estado português, e esses continuavam a laborar, sobretudo para dívidas do Estado. Portanto, estamos a falar de 2003. Criou-se a figura do agente de execução também auxiliar de justiça, mas sem vínculo ao Estado, justamente para baixar os custos do Orçamento de Estado, que estavam a onerar todos os contribuintes, em escalada, não é? Era a primeira causa de problemas na justiça no início do século. E nessa altura fez uma escolha pelo solicitador, que até se chamava solicitador de execução. E assim aconteceu entre 2003 e 2009. Em 2005, 2006, começou a haver uma reflexão sobre se não valeria a pena até abrir as funções de agente de execução a outros profissionais. E foi aí que se deu entrada aos profissionais, também advogados, o que se mantém até hoje. Portanto, desde 2009 até à presente data, em Portugal, no fundo, há um sistema misto. Há agentes de execução que têm vínculo ao Estado e qualquer exequente pode escolher, a partir sobretudo de 2013, se prefere o sistema de justiça estatal integral, ou então também pode escolher o agente de execução, que é advogado ou solicitador, mas aí tem um estatuto blindado que lhe assegura a imparcialidade, a isenção e a independência, como não poderia deixar de ser, e portanto há ali também uns limites em relação ao exercício do mandato judicial e, sobretudo, qualquer agente de execução que tenha participado na criação de um título executivo não poderá depois também ser o mesmo agente de execução que vai assegurar a tramitação processual na execução do mesmo título executivo. Portanto, no fundo, para assegurar as garantias de imparcialidade e de isenção que são, no fundo, a base do processo equitativo na execução civil. Mas dizia eu, porquê o agente de execução e porquê esta figura? Bom, porque realmente inseridos nos 47 Estados-membros que são alvo da avaliação da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça e ao nível do Conselho da Europa, verificámos que outros Estados-membros da União Europeia também já tinham feito essa evolução. Por exemplo, França é um caso paradigmático em que o huissier de justice tem o monopólio das execuções e é, desde há muitos séculos esta parte, o agente que está incumbido, apesar de ter os seus escritórios e ser, um profissional privado, mas está incumbido de funções públicas e, portanto, sempre que está naquelas funções, não deixará de ter um estatuto mais reforçado em termos éticos, deontológicos, sobretudo, não só na sua competência técnica, porque são escolhidos com maior rigor, e já vamos falar sobre esse tópico, mas sobretudo também são irrepreensíveis do ponto de vista da segregação patrimonial, da gestão eficiente dos montantes que são penhorados e que estão à sua guarda. E, portanto, o próprio sistema português foi beber ao sistema francês para se poder também inspirar e depois adaptar à realidade portuguesa. Judicializar, na minha perspectiva, não é desjurisdicionalizar, portanto, são coisas diferentes. Judicializar significa retirar da atuação dos tribunais todo o tipo de atos que possam realmente ser colocados à guarda de um profissional que não tenha, a função jurisdicional a seu cargo. Exemplos: a citação do executado, a citação dos credores reclamantes, fazer todos os atos de investigação dos bens penhoráveis, realizar os atos de penhora, proceder à ponderação qual é que é a forma de alienação, proceder à própria alienação e ao pagamento. O que é que não é possível de judicializar? Bom,
à luz do nosso sistema, não é possível judicializar tudo aquilo que está reservado à função jurisdicional dos magistrados, e bem, a honrosa função de administrar a justiça em nome do povo e dirimir litígios. Ora bem, numa execução já não se está à espera que haja uma resolução de litígios. Numa execução, o que se está à espera é que o título executivo consiga, através da força coativa do Estado, mesmo que delegada em outros profissionais que não pessoas com vínculo ao Estado, possam, de facto, conseguir ver satisfeitos os seus direitos em prazo razoável e com todo o respeito pelos direitos fundamentais e pela dignidade humana do executado. Ou seja, eu sei, não só a República Portuguesa assenta no artigo 1º da Constituição da República Portuguesa, assenta na dignidade da pessoa humana, mas a Constituição Federal Brasileira de 1988, também no seu artigo 1º, assenta na dignidade da pessoa humana e, portanto, naturalmente, que desde sempre, e mesmo a resolução de 2003, que falava há pouco do Conselho da Europa, desde sempre se norteou pelo respeito dos direitos fundamentais do executado e, designadamente, até sugerindo impenhorabilidade de alguns bens para assegurar a subsistência económica do executado e da sua família. Portanto, esses valores estão presentes, penso eu, em todos os Estados que queiram prezar e respeitar a dignidade da pessoa humana. Portanto, o Estado de Direito terá que respeitar isso. E o garante desse respeito será o agente de execução, como novo órgão de execução, a par do magistrado. O juiz, o que é que o juiz continuará a fazer na execução? Bom, sempre que exista um litígio a dirimir, o juiz está lá para o dirimir. Designadamente, como nós sabemos, não é? Na tramitação, embargos de executado, oposição à execução, oposição à penhora, ou quaisquer situações, por exemplo, de reclamação de atos do agente de execução ou impugnação de decisões do agente de execução. Mas aí, no sistema português, o que nós fizemos foi, quando haja reclamações desses atos do agente de execução ou impugnações dessas decisões do agente de execução para o juiz decidirá, num prazo muito célere de 10 dias, mas sem possibilidade de recurso. Ou seja, tentámos acautelar aquelas causas endógenas processuais intencionais que poderiam advir por exemplo, do executado querer utilizar a sua possibilidade de recurso não como garantia de um processo equitativo, mas como expediente dilatório. E, portanto, tivemos que fazer sempre esse afinamento ao longo destes 20 anos, ir afinando a lei processual civil para que ela não fosse refém também das causas originárias de morosidade processual, que muitas vezes são, de facto, causadas por a própria atuação de uma das partes. Relativamente às questões de ius imperi, realmente, até 2003, o ius imperi era exercido por um titular de um órgão de soberania. A partir de 2003, essa função foi delegada no agente de execução, mantendo-se os oficiais de justiça nos tribunais tramitando os seus processos como até então, e também beneficiando dessa simplificação legislativa que foi feita. Portanto, isso beneficiou todo o sistema no seu conjunto. E isso é muito importante, mas há algo que eu gostaria também de salientar, é que o Estado manteve-se responsável, do ponto de vista patrimonial, pela prática de atos ilícitos pelo agente de execução. Isso mesmo está e consta da nossa Lei 67/2007, 31 de dezembro, e por isso situações em que o Estado continua sempre a ser o garante do sistema. E isso é, de facto, muitíssimo importante para todos nós. O segundo pilar de uma execução eficaz, na minha perspectiva, é haver uma entidade pública independente, reguladora da atividade dos agentes de execução. Bom, isto aqui, naturalmente, é aqui que eu posso partilhar a experiência que tive como Presidente da Comissão para a Eficácia das Execuções, que foi um órgão que, entretanto, também recebeu competências para ter o âmbito de atuação para administradores de insolvência, por exemplo, administradores judiciais aqui em Portugal, no ano 2013, e continua, portanto, as suas funções, continua em funcionamento e, portanto, desde já também aqui
deixo aqui um grande abraço fraterno à Comissão de Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça e todo o trabalho que tem feito até agora. Só há aqui um ligeiro pormenor. Na Comissão para a Eficácia das Execuções, a experiência que eu tive e que posso partilhar convosco é que nós éramos de facto um órgão independente, isto é, eu própria fui eleita por 19 entidades e tinha um plenário com representantes de responsáveis do Governo, Ministério da Justiça, Ministério das Finanças, Ministério do Trabalho e Segurança Social, das corporações, Ordem dos Advogados, Ordem dos Agentes de Execução, dos utentes da Justiça, dos magistrados, o Conselho Superior da Magistratura estava representado e também das associações patronais e das associações sindicais. E porquê é que isto era importante juntar todos à mesa para decidir os problemas das execuções? Porque os problemas das execuções não é só para efeitos de análise é que nós podemos isolar, não é só aquele pontinho da norma ou aquele pontinho do estatuto, é um problema geral económico e financeiro que pode levar o país de facto a uma situação de grande bloqueio e por isso todas as semanas ou uma vez por mês pelo menos tínhamos que reunir em torno destes temas e os temas, como a professora Flávia Pereira Ribeiro há pouco vos disse, eram muito diversos, mas eu vou aqui chamar a atenção para 3 ou 4, que aliás a professora Paula Costa e Silva outro dia, numa conferência também, referiu quais é que eram os tópicos importantes naquela altura, portanto estamos a falar em 2009. Era importante assegurar a eficácia das execuções. O que é que isto significava? Significava termos recursos que pudessem permitir uma satisfação integral do direito do credor num prazo razoável, que permitisse também ao Estado português deixar de ser um Estado com pendência processual ao nível dos 27 países da Europa e também ao nível dos 47 países que eram avaliados pela Comissão Europeia da Eficiência da Justiça. E com essas recomendações e com o trabalho laborioso do agente de execução em Portugal, quer os que estão nos tribunais, quer os que estavam fora dos tribunais, mas em prol sempre do Serviço de Justiça, o que se conseguiu foi que desde 2006 e na passagem de 2006 para 2007, Portugal foi tido pela Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça como dos países com maior grau de informatização dos processos, com uma taxa de resolução processual acima dos 100%, o que significaria a taxa de resolução processual é o rácio entre os processos findos e os processos centrados, significou uma grande recuperação da pendência. Entre 2006 e 2007 foi uma recuperação na ordem dos 22%, ou seja, nós deixámos de ter a pendência processual a fazer o tal gargalo do sistema judicial. E foi aí que foi de facto um pontapé de saída para começarmos a ser um país eficiente e que até nas recomendações da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça de 2015 se dá o sistema português como um sistema a seguir, um sistema de e-justice que assegura, por exemplo, e isto é um fator muitíssimo importante numa judicialização, que o agente de execução tenha um acesso direto, portanto, sem passar por qualquer despacho judicial ou de outra natureza, um acesso direto e integralmente eletrónico a todas as bases de dados, como acontece aqui em Portugal, da administração tributária, da administração que trata da parte toda dos fundos e da segurança social, de todas as bases de dados geridas pelo Ministério da Justiça, designadamente para busca de bens imóveis, portanto estamos a falar de um registro predial, estamos a falar de um registro comercial, até o próprio registro civil e o registro nacional de pessoas coletivas para se ter a identificação correta do executado, o registro automóvel, portanto, no fundo para assegurar uma penhora segura e eletrónica e totalmente desmaterializada. Portanto, atualmente tenho esses dados de que em 20 minutos um agente de execução consegue ter no seu computador todas essas informações, porque há uma integral interoperabilidade dos sistemas, que não só dos tribunais, mas de todas as entidades públicas que gerem essas bases de dados, naturalmente no âmbito de uma execução, como não poderia deixar de ser, portanto com total e integral respeito
pelo direito do executado, que só se entra no seu património no âmbito de uma execução, naturalmente, porque o fim é justamente os fins da execução, da justiça, não é para outro fim qualquer. E por isso, quer os sistemas dos tribunais, que é o sistema sítios, provavelmente já terão ouvido falar, quer o sistema dos agentes de execução, que é também uma sigla, o CISAI, Sistema Informático de Suporte à Atividade dos Agentes de Execução, tem uma interoperabilidade, o que permite também, a qualquer momento, qualquer dos intervenientes processuais, ver em que fase do processo é que está a execução e ver quais foram os atos praticados e os atos a praticar. Isso é muito importante porque dá total transparência a um processo e dá confiança, quer ao exequente, quer ao executado, do que é que se está a passar e o que é que está a acontecer. Essa transparência e essa total lisura no tratamento das execuções foi um dos vetores muito importantes que a Comissão para a Eficácia das Execuções sempre se debateu e sempre defendeu nas suas recomendações. E curiosamente, eu até trouxe aqui 3 ou 4 recomendações na altura, em 2011, enfim, fizemos uma centena de recomendações, mas entre elas era, por exemplo, que se assegurasse penhoras eletrónicas, que se assegurasse a interoperabilidade dos sistemas eletrónicos, o leilão eletrónico, que também ainda não estava em 2011 eficaz, portanto há 10 anos, não é? Que se assegurasse a efetiva extinção dos processos em que não se encontrassem bens penhoráveis. Isto é muito importante, porque por vezes havia de facto dogmas de que a justiça era lenta, mas depois também se percebeu que a justiça era lenta porque há situações que não é da justiça, não cabe à justiça resolver. Se o executado não tem bens, logo à partida, quando é concedido o crédito, é natural que essa eventual e futura execução seja espúria, porque a pessoa só se começar a ter bens depois, não é? Se não tem à partida, vai ser uma situação muito difícil de se conseguir os fins da execução. Ora, o que também se percebeu é que havia muita pendência processual, à qual eu chamo falsa pendência processual, porque no fundo são processos que estão pendentes só porque não se encontram bens. Bom, se não se encontram bens, desde 2008 que há uma diretriz muito clara na lei portuguesa, quando não há bens penhoráveis, o processo extingue-se. Portanto, há 3 meses para a procura e investigação dos bens penhoráveis. Não existe, o processo extingue-se. Não está a gerar um ruído, não é? Porque, de facto, até do ponto de vista da reputação, da eficiência de um sistema, podia dar a entender que o sistema não funcionava, quando, na verdade, há causas que são totalmente exógenas e que não cabem ao sistema judicial resolver. Cabem, provavelmente, aos próprios agentes de execução, quando estão na sua atividade, gerir um pouco as garantias na concessão de crédito. Isso mesmo foi também uma das recomendações da Comissão para a Eficácia das Execuções, para haver uma melhor análise de perfil de risco para o devedor na concessão de crédito. E, por outro lado, o Estado português aí também tomou uma medida, na altura bastante controversa, que foi taxar de uma forma mais robusta, com taxas mais elevadas, aqueles credores que eram considerados grandes litigantes. Bom, na altura o número que se apontou foi mais de 200 execuções, paga uma taxa de justiça mais elevada. No fundo, para tentar também evitar este tipo de situação. Mas eu ligo este ponto com a lista pública de execuções, ou seja, eu penso que o que foi importante também foi em 2008 liberarmos para todo o público em geral, através de um link na internet, quais são as pessoas coletivas e singulares que já não têm bens penhoráveis. E, portanto, essas pessoas estão numa lista, que são as listas dos devedores, diz lista pública de execuções, mas na verdade o que está lá pendente são todos os devedores que tiveram já execuções pendentes e que as execuções terminaram sem pagamento integral ao credor. E isso hoje em dia está bastante claro, está acesso ao público, está acessível ao público em geral. E em 2013 isso foi copiado também pelo sistema alemão, que tem a sua Schwarzlist, que é dos sistemas, como nós sabemos também, ainda mais garantísticos, e portanto a partir daí eu penso que para a Europa ficou muito claro que ter-se esses nomes na lista era importante para prevenir não só a concessão de crédito, que já não teria
qualquer confiança de ser, digamos, pago, porque se a pessoa já não tem condições de solvabilidade é impossível que isso aconteça, mas também para evitar execuções espúrias. E isso depois prende-se com uma intervenção legislativa em 2014 que permitiu que num processo extrajudicial pré-executivo, portanto, tudo fora dos tribunais, em determinados títulos executivos, o próprio agente de execução possa fazer uma busca só dos bens, digamos, que aquele executado numa futura ação executiva teria, aquele devedor, para saber se é realmente, digamos, se é útil instaurar uma ação executiva ou instaurar uma execução. Porque se não for, se não existirem bens, portanto, se a pessoa não estiver na lista pública de execuções, que é a primeira coisa que o agente de execução vai consultar, e a seguir também, na consulta que o agente de execução faz, não existirem bens penhoráveis, neste momento já não se instauram essas ações. E isso previne muito uma litigância espúria. E isso foi um trabalho também desenvolvido por esse plenário entre 2009 e 2012. As outras funções Paula, eu só acho que é importante você dar nome aos bois, porque aqui muita gente conhece e defende o PPEX. Então, só para dizer que esse procedimento que você menciona agora é o PPEX. Isso mesmo, é o PPEX, o procedimento pré-executivo extrajudicial, que é um procedimento administrativo. E que interessante, ainda bem que a Flávia me recordou do seguinte, essa lei criou o PPEX, também em França é bastante útil, mas já há muitos anos. Por isso é que nós depois, na comparação dos sistemas em toda a Europa, verificávamos que o sistema francês não tinha tanta pendência. É porque realmente não é preciso ter pendência se a pendência é espúria, não é? Se não vai existir o pagamento, não é? E essa lista também é importante por outro a lista e o próprio PPEX, é que permite a recuperação entre empresas de um imposto que de outra maneira não era possível. E depois também reparámos que havia muitos empresários a instaurar execuções justamente só para recuperar, neste caso aqui é um imposto de valor acrescentado. E, portanto, para evitar esse tipo de litigância, conseguimos que esse procedimento faça a recuperação desse imposto entre empresas, porque, de facto, era uma situação que não era justa que o credor fizesse esse pagamento ao Estado e depois não fosse reembolsado. Em relação à vertente da formação, a vertente da formação é muito importante nos agentes de execução, quer a inicial, quer a contínua, e os elevados padrões de rigor na seleção dos agentes de execução que entram em funções. Isso é absolutamente essencial, não só para a Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, mas também para a Comissão para a Eficácia das Execuções, que na altura até, nos termos legais, era responsável por ter uma entidade externa a tratar da parte inicial, através de um exame muito rigoroso de processo executivo, que era eliminatório, portanto, se houve um conjunto de candidatos que já não passaram depois à segunda fase, que era um estágio muito rigoroso, 18 meses, nos tribunais, junto de outros escritórios de agentes de execução, e finalmente depois voltava-se à mesma universidade pública, em direito, não é? Que assegurava também uma prova de agregação. Portanto, era um modo de seleção bastante exigente. Para quê? Para nos assegurarmos também desses padrões muito elevados de conhecimentos técnicos de processo civil, e não só, porque, como sabemos, a execução convoca o conhecimento de muitas matérias do direito para além da própria tramitação processual. E, ao mesmo tempo, elevadíssimos padrões deontológicos, éticos e de transparência no tratamento das contas que estavam afetas às execuções. Ou seja, passou-se a ter um grande escrutínio relativamente à forma como os sistemas eletrónicos também faziam a movimentação dessas contas. E atualmente é perfeitamente pacífico que não há movimentações fora daquilo que é o processo executivo. E, por exemplo, vou dar um exemplo que até congrega tudo isto que acabei de dizer e até uma situação em que não há intervenção do juiz. Imaginem, em Portugal, uma sentença começa a ser executada logo pela penhora, portanto não há citação do executado num título executivo judicial, designadamente porque já houve contraditório no processo de conhecimento, naturalmente.
Para mim isso é pacífico há muitos anos, eu sei que no sistema brasileiro não é, por isso é que eu estou a fazer este exemplo, estou a dar mesmo este exemplo. Bom, e o que é que nós fizemos? Nós fizemos, estou aqui a inventar um processo, imagina. Paula, o nosso processo é sincrético, a citação é feita hoje no início, e depois a parte é intimada para pagar na pessoa do advogado, se não sob pena de multa de 10%, elevação de honorários, então nós também não temos nova citação. O processo é sincrético, hoje continua. E o PL também prevê que, ao ser encaminhado para o agente de execução, a agente de execução não realizaria nova citação no prazo de um ano, porque já foi citado, intimado para pagamento, conhece. Ora bem, e sem dúvida, não é? Nós também temos logo a fase seguida, não é? Do processo de conhecimento, do processo declarativo, segue-se logo a execução, basta o autor dizer que o quer assim, dessa forma, seguida, não é? E nessa altura, de facto, imaginem o agente de execução faz uma penhora eletrónica de um direito de crédito, portanto, de um depósito bancário, vulgarmente chamada assim. Bom, nessa altura, se de facto o executado não embargar, não é? Nem apresenta oposição à execução, nem oposição à penhora, o que é que o agente de execução faz? Faz a transferência bancária daquele montante para uma conta bancária do exequente através do pagamento e extingue-se a execução. Aqui está um bom exemplo de simplicidade processual, de utilização dos meios eletrónicos e do processo eletrónico, da interoperabilidade do sistema e com intervenção apenas e única do agente de execução e sem qualquer necessidade de se dirimir conflito, porque não existe. Claro, estou a dizer numa situação em que não exista e, de facto, em muitas situações não existe. Se o executado deixa chegar a sua situação financeira àquele ponto, mas ainda tem bens para pagar e, de facto, há esta força coativa do Estado que assegura o direito e a efetividade do direito do exequente, bom, então temos um processo equitativo e aqui não há nada a apontar e penso que o estatuto deontológico, ético e de transparência na gestão destes montantes que são penhorados do agente de execução é que deve ser o foco da atenção do órgão que será o órgão de fiscalização e de disciplina, que foi também a CPE, que em 3 anos conseguiu fazer a fiscalização integral dos então 700 agentes de execução, hoje em dia são 1150, portanto aumentou o número de agentes de execução em Portugal e bem, também se abriram estágios nesse sentido, para que fosse aumentado o número de agentes de execução, tendo em conta um estudo que foi feito pelo próprio Ministério da Justiça para saber qual era o número de agentes de execução ideal para termos ações eficientes. E isto tudo com base numa análise muito criteriosa, com base em critérios organizacionais, critérios financeiros, critérios temporais, com base também nas queixas que a Comissão para a Eficácia das Execuções recebia, lá está a vertente dos utentes de justiça a poder, no fundo, servir de fonte de informação para não só se emitir recomendações para a formação, ou seja, se os utentes de justiça se reclamavam de problemas ao nível da penhora, por hipótese, então a Comissão recomendava maior formação na penhora e, naturalmente, maior fiscalização também nessa sede. Se o tópico era questões relativamente à transparência patrimonial ou que o processo se alongava durante muitos anos e parece que nunca mais terminava. E às vezes aí o utente que se estava a queixar era o executado. Bom, a Comissão para a Eficácia das Execuções também ia fiscalizar, ia ver e verificar o que é que se passava nesse processo. Sendo que, por vezes, o que custava mais, e na altura os dados estatísticos apresentava, eram situações de inércia. A inércia era algo complicado e depois também se verificou, indo mais profundamente à raiz, às vezes os processos estavam parados, não era porque de facto houvesse alguma coisa a fazer mais, era porque não havia bens. Ou seja, chegou-se à conclusão que muitos processos estavam parados porque, tendo sido feita uma investigação inicial sobre o património do executado, não se tendo investigado, não se tendo encontrado bens, o processo parava. E não havia aquele, digamos, ímpeto de extinguir o processo, que só foi possível na reforma processual em 2008. E mesmo assim, depois houve necessidade de...
Uma perguntinha, Paula. Quando o processo é extinto por falta de bens, vamos dizer, 6 meses depois o advogado encontra um bem. Como é que é a questão da prescrição? Existe? Uma vez extinto, ele não pode voltar? Como é que é a questão da prescrição? Nós neste momento o que temos é o processo extingue-se e pode ser reiniciada a instância, pode ser reativada a qualquer momento, sem necessidade sequer de pagamentos de taxa de justiça, não é? Isso está montante, não é, do direito material. De facto, aí não há nada a fazer, não é? Todas as situações. Agora, de facto, não se prende nem com a caducidade nem com a prescrição. Tem a ver só, pura e simplesmente, não termos um processo ativo, digamos, de forma inútil, porque está ali pendente. E acontecia muitas vezes, a questão dos 6 meses era porque a anterior legislação o que dizia era, se em 6 meses estiver parado, suspende-se e depois vai para o arquivo. Então o que é que os exequentes faziam? Ou os advogados dos exequentes? 6 em 6 meses faziam qualquer coisa, e qualquer coisa era, veja-se agora se há bens. Estão-se a rever nisto, não é? Vejam agora se há bens. Portanto, devia haver ali um lembrete qualquer de 6 em 6 meses, e isto dá origem a uma, digamos, também a uma burocracia processual, não é? Que o agente de execução, ou o oficial de justiça, ou o solicitador, ou o advogado, tinha que ir à procura de bens, quando, na verdade, de 6 em 6 meses, se isso acontecer, enfim, é um processo bastante cíclico. Entretanto, está o processo pendente, a gerar digamos, uma falsa ideia de que o sistema não funciona. E às vezes funciona. E o que chegámos à conclusão também é isso. Mas o processo eletrónico não é só importante para a investigação dos bens, é também para a recepção do requerimento executivo. Portanto, queria deixar também esta nota, que no início da nossa reforma processual, o modelo do requerimento executivo era enviado por e-mail. Isso também gerou um grande bloqueio. Eu sei que no Brasil tem já um sistema muito bom, eletrónico, do processo judicial, isso é ótimo, porque convém que a reforma, quando se inicia, não é, seja totalmente eletrónica e que os sistemas entre os vários Estados possam ter uma interoperabilidade, mesmo dentro de cada Estado, naturalmente, e não só para a investigação e para o requerimento eletrónico, mas também, sobretudo, para o ato de penhora e depois para se proceder aos pagamentos, se conseguir a tal penhora de ativos que atualmente é preferível, não é? Porque não há tanta interação presencial com o executado, que aliás esta pandemia veio frisar. Eu fui sempre muito defensora que a penhora mais eficiente era a penhora dos depósitos bancários ou de quaisquer ativos financeiros, para que não existisse a ponderação por exemplo, penhora de imóveis que depois dá origem a mais atos processuais, designadamente à venda, não é? Ou intromissão na vida privada do executado, como seja a penhora dos bens móveis dentro do seu domicílio e que dá origem a pedidos de autorização, da intervenção da autoridade policial, e se for o domicílio do executado tem que ser autorizado por um juiz. Portanto, cada vez que há mais atos processuais a ter em conta na execução, nós temos naturalmente mais tempo e mais possibilidade de litigiosidade. E, portanto, um agente de execução que consiga ter uma penhora eletrónica e sem necessidade de mais diligências, a não ser imediatamente o pagamento, não havendo naturalmente oposição nem à execução nem à penhora ainda por resolver, então temos uma penhora e temos um processo, na minha perspectiva, eficaz. É claro que também há coisas que não dizem respeito à execução, nem ao agente de execução, nem à lei processual, nem à interoperabilidade dos sistemas, que é, por vezes, a falta de planeamento. Bom, este tópico, não é? É importante porque eu na Comissão para a Eficácia das Execuções reparei, e tivemos que fazer vários grupos de trabalho, para planear o muito trabalho que havia a fazer, mesmo que a lei estivesse em vigor. Ou seja, houve de facto várias vagas legislativas, portanto, 2001-2002, que deu origem à Lei 2 de 2002,
de 2 de janeiro, é assim uma coisa ícone, não é? Mesmo icónica. Depois o próprio Decreto-Lei em 2003, depois o Decreto-Lei em 2008, depois entretanto também em 2013, que se diz que é o novo Código de Processo Civil, mas não é. Não é, porque de facto havia muitas soluções legislativas que já existiam, algumas delas até embrionariamente pensadas no regime processual civil experimental de 2006 e que foram depois acolhidas no Código de Processo Civil de 2013. Mas tudo isso deu origem a que se pudesse ponderar o seguinte: a lei pode estar com muito boa intenção e muito bem legislada, se não se fizer um planeamento e um dimensionamento dos meios que são precisos, designadamente ao nível das tecnologias de informação, da inovação tecnológica, e apetrechar todas as entidades que participam na execução civil dos meios necessários e que todas comuniquem entre si, então nós podemos ter uma lei fantástica no Código de Processo Civil e temos um desastre do ponto de vista da eficiência do sistema. E por isso muitos grupos de trabalho que se fez na Comissão e que se criaram na Comissão para a Eficácia das Execuções visaram sobretudo analisar as causas de maior litigância ou não em cada execução, as causas ainda de não existir a total interoperabilidade dos sistemas e ir lá resolver, ir lá ao fundo do problema, não é? E tentar resolver isso, termos indicadores da qualidade da prestação do serviço de justiça, olharmos para as fiscalizações dos agentes de execução e para os processos disciplinares e verificar onde é que estavam os problemas e ir resolvê-los. Portanto, haver uma análise sistemática e non-stop, é uma análise dinâmica que está sempre a evoluir para resolver problemas. E para até gizar soluções em conjunto com os próprios operadores judiciários que dessem origem a uma maior eficiência, uma maior eficácia. No fundo, que se diminuísse a pendência, mas que fosse com o brio profissional dos operadores judiciários, porque no fundo estamos todos à procura de ter um sistema mais eficiente. E também no seio dos agentes de execução, neste caso da Ordem dos Agentes de Execução, que em 2015 também criaram um estatuto novo, a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, em conjunto com o Ministério da Justiça e com a Administração Fiscal e com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, no fundo os responsáveis das reformas legislativas, e o Conselho Superior de Magistratura, que tem que estar lá sempre, também é um garante, porque o juiz, de facto, tem ali um papel também de controle, como disse há pouco, quer da impugnação de decisões, quer da reclamação de atos de agente de execução, e daquilo que são ainda os litígios dentro da execução. Como eu digo, podem não ocorrer. Então, o ideal até era que não ocorressem, não é? No fundo, a execução pura já não tem enxertos declarativos, por assim dizer. Eu diria o seguinte: se nós quiséssemos sintetizar entre as causas, os custos muito grandes para o Orçamento do Estado, a lentidão e a extrema dificuldade de termos uma lei processual civil ágil, portanto era uma lei muito complexa, cheia de atos intrincados, e em que de facto havia necessidade de muita iniciativa do exequente ou então do juiz para ordenar muitas coisas. Se quiséssemos colocar essas causas e ver os resultados que se alcançou até agora, o que poderemos dizer é que, bom, em relação aos custos, neste momento já não onera em grande medida, em grande parte, o Orçamento do Estado. Portanto, conseguiu-se de facto que não fosse o sistema de justiça a onerar os contribuintes, e isso era um problema na altura para o Estado português. Em termos de tempo, o tempo razoável, o tal prazo razoável de que fala a Comissão para a Eficiência da Justiça e também o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e eu penso que todos os Estados, que sejam Estados de Direito, têm que falar nesta garantia do processo equitativo, o prazo razoável. Aqui, de facto, entre 3 e 5 anos e 3, 4 anos, que neste momento é o que eu tenho aqui nos dados oficiais da Justiça, que podem ver também nas estatísticas da Justiça, nos sites em Portugal,
penso que se poderia ter ido mais além. Portanto, eu penso que ainda há muito trabalho a fazer aqui, mas aqui dou um pequeno apontamento. Há umas notas de rodapé nesse site do Ministério da Justiça, que é posso dizer, estatísticas.justiça.gov.pt, e veem lá realmente um quadro é um dashboard muitíssimo claro sobre tudo o que se passa neste momento na litigância civil e também nas execuções. Bom, mas eu diria o seguinte, há que cruzar aqui outros dados que não estão lá e, portanto, ao investigar-se com mais atenção, o que é que eu poria nos pratos da balança para pensarmos? Primeiro, não estão lá processos que já terminaram porque não havia bens e que são os tais que, se encontrar bens, renova-se a instância. Bom, e aí também o executado depois terá que pagar uma sanção pecuniária compulsória, porque se descobrir que ele afinal tinha bens e não declarou ao agente de execução que tinha, também é penalizado. Portanto, há pequenas sanções privadas pecuniárias que incentivam a declaração com verdade por parte do executado, dado que por parte do exequente, com certeza ele já teria esgotado os seus meios através, designadamente, da investigação que o agente de execução teria feito. Portanto, também esse tipo de balanceamento entre as expectativas de uma parte e da outra. Mas, portanto, não estão lá os processos que em 3 meses investigou-se bens, notificou-se o exequente, o executado, e se nada disseram, o processo extingue-se. Mas estão lá aqueles processos que podem ser processos, por exemplo, que demoram mais tempo, mas porque está, de facto, a acontecer, por exemplo, uma penhora periódica. Imagine-se, não é? Aquelas penhoras que caem periodicamente porque estão a onerar, por hipótese, um ordenado, um salário de um executado. E, portanto, naturalmente, também, se há um limite de penhorabilidade para termos um processo equitativo, então essa execução vai se estender no tempo. E o processo é ineficaz por causa disso? Não, pelo contrário, o processo está a andar, o processo é importante que até demore mais tempo, porque significa que a pessoa ainda tem bens para continuar a pagar. Agora vai depender do montante que está em causa, não é? E do património do próprio executado. Portanto, eu olho sempre para a duração dos processos sem este exercício simplista de pura e simplesmente olhar para os números como se eles falassem por si próprios. Os números não falam por si próprios, há que ter uma análise conjugada de vários fatores, ver então aqueles processos em concreto, porque é que estão a demorar mais tempo, se estão a andar ou não, ou aqueles que, por simplesmente, neste momento já não oneram o sistema e já não estão no sistema porque, por simplesmente, não há bens a penhorar. E se os bens não existem, de facto, há uma diminuição da dependência, e ainda bem. Eu penso que deixo esta nota, não era importante suspender-se os processos, é importante que eles se extingam para não ficarem a gerar dependência processual. Durante muito tempo, isto aconteceu em Portugal, eu penso que só a partir de 2013, 14, justamente com o PEPEX, é que deixámos de ter este dogma, era um mito, não é? Que o processo está lá no tribunal e pendente, ainda bem, de vez em quando, como se por obrigar-se, enfim, de artes de magia, de repente o executado passasse a ter bens. Não é verdade, e o facto de o exequente ter aquela esperança que se fosse encontrar bens não depende do processo estar pendente ou não no tribunal, naturalmente. A outra questão é a taxa de resolução processual, que também é um indicador, e que os resultados também que nós temos atualmente desde 2006, 2007, portanto com aquela diminuição da pendência de que vos falava há pouco, houve sempre, enfim, uns anos aos outros não foi tanto, um ano ou outro não foi tanto assim, mas atualmente nós temos uma taxa na ordem dos 200%. Isso é muito importante porque desde que a taxa de recuperação processual seja superior a 100%, isso já significa que houve uma recuperação, ou seja, que o número de processos resolvidos é muito superior ao número de processos centrados e, portanto, não há pendência. Isso é muito importante. E temos, neste momento, que comparar que, sem sucesso, portanto, execuções que terminavam sem bens penhoráveis, tínhamos na ordem de 48% quando iniciámos a reforma e atualmente são apenas 26,3%.
26,3% é a nossa percentagem de execuções sem bens penhoráveis, o que significa que temos 73,7% de recuperação de em bens penhoráveis e também de credores que conseguiram ver pagos os seus créditos, designadamente nas ações, naturalmente, para pagamento de quantia certa. Quanto ao número de agentes de execução, também uma pequena nota, em 2006 tínhamos 534 e atualmente temos 1150, portanto houve um aumento exponencial de agentes de execução, o que significa que também é importante para assegurar um sistema eficaz, porque no início eram muito poucos e como os processos eram muito elevados, não é? O número era muito elevado, portanto tínhamos uma elevada pendência e os agentes de execução que iniciaram não eram suficientes. Portanto, também uma pequena nota, a Comissão para a Eficácia das Execuções fez um estudo em conjunto com o Ministério da Justiça para saber qual é que era o número ideal de agentes de execução para se ter um sistema eficaz e conseguiu-se na altura que na altura tinha que se pelo menos duplicar o número de agentes de execução e por isso é que se abriram 3 estágios para a entrada de novos agentes de execução que pudessem de facto corresponder à procura, não é? Lá está, estamos sempre a falar de uma gestão entre a oferta e a procura e aqui também essa dinâmica é importante. Se não houver recursos, nem humanos, nem eletrónicos, para a procura crescente na justiça, nesta área, podemos de facto ter necessidade de ponderar melhor quais são os meios para a tornar mais ágil. Por isso, eu diria que a prova do sucesso é que neste momento temos completamente enraizado a figura do agente de execução, começou há 20 anos, como digo, que neste momento está completamente enraizado por ser o garante do Estado de Direito e que o cliente pode ter a garantia de um processo equitativo em prazo razoável, claro que é feita à custa do património do executado, mas que se respeitam os direitos fundamentais do executado e designadamente a necessidade que temos de respeitar a sua dignidade humana e a sua subsistência, não há dúvida, e que faça confiança no sistema para que tenhamos também alguém que é irrepreensível do ponto de vista do conhecimento técnico, elevados padrões éticos e deontológicos e grande rigor na gestão das contas afetas às execuções. Portanto, esses 3 pontos têm que estar sempre a ser alvo de fiscalização, tem que ser uma fiscalização contínua, rotineira, que aliás o próprio Conselho da Europa recomendou em 2003, e uma formação contínua também, entrar dentro do dia-a-dia do agente de execução como se fosse algo perfeitamente natural, porque estamos sempre a evoluir, a legislação evolui, o mundo evolui e neste momento temos uma pandemia que nos traz grandes desafios e eu creio que estas linhas de força que vos trago aqui hoje e também com isto gostaria de encerrar, se forem úteis para fazerem uma ponderação nos 27 unidades federais, não é? São 26 estados e um distrito federal, isso significa que há muito a fazer, há muito trabalho no terreno a fazer, há que de facto preparar e ter uma visão integrada, quer em cada estado, quer depois na relação dos diversos estados e assegurar essa comunicação toda entre os sistemas eletrónicos e ver se estão todos ao mesmo nível, não é? Porque às vezes o que acontece é que, por exemplo, há projetos legislativos que começam com, por exemplo, um projeto piloto num estado, ou em 2 ou em 3, que já estejam apetrechados para se começar com todo o planeamento concebido e com todas as garantias de que aquilo que está na lei pode ser executado exatamente nos mesmos termos e nos termos exatos legais e com os profissionais já apetrechados e em número suficiente. Eu diria, se naqueles estados em que isso ainda não acontece, se calhar primeiro apetrechá-los e depois então analisar e verificar com indicadores de eficácia, com critérios de avaliação, monitorizar o sistema com 1, 2, 3 anos, isso é sempre muito importante, haver a monitorização das reformas legislativas
para assegurar de facto que aqueles pequenos problemas que se encontram no dia a dia possam ser resolvidos de imediato e não se tornem grandes problemas, e que possam até permitir alguma flexibilidade legislativa e operacional para poder de facto alcançar os resultados que se pretende. Mas isso de facto através de uma comissão nacional que veja as execuções ao nível nacional das 27 unidades federativas, ou até em cada estado haver de facto uma comissão que pudesse olhar para esse sistema integralmente e exclusivamente só para isso, e que depois falasse a nível federal, não é? Com todos os operadores judiciários. É preciso que estejam todos empenhados, porque o sistema de justiça é de todos. E de facto aqui, e eu recordo nas minhas reuniões do plenário, era muito importante a confiança dos utentes de justiça nos nossos magistrados, nos nossos agentes de execução, sejam oficiais de justiça, sejam solicitadores, sejam advogados, sejam os profissionais que forem, no cumprimento da lei, no rigoroso e escrupuloso cumprimento do seu estatuto, porque as funções públicas, quem está em funções públicas tem esta nobre função de zelar na sua missão pelo interesse público, e de facto a justiça é um serviço público e por isso é que estamos aqui todos hoje a tentar zelar, e eu gostaria muito de terminar agradecendo este convite, que foi muito honroso de estar aqui convosco e disponibilizar-me para refletir sempre que quiserem, até porque eu tenho a honra de ter na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa também muitos magistrados, advogados, notários, tabeliães, que são alunos de processo executivo e que são profissionais que escolhem a Universidade de Lisboa para fazer a sua formação no mestrado, e há 15 dias também esteve lá a professora Flávia fazendo uma palestra que foi muito útil e que eu gostaria de lhe agradecer, e também gostaria de agradecer justamente à professora Flávia Ribeiro o facto de, ainda que nesta contingência que a abalou hoje, ter a resiliência e mesmo o estoicismo de estar aqui connosco, eu diria mesmo que me inspirou para estar ainda com mais ânimo aqui convosco e disponibilizar-me para fortalecer este elo entre países irmãos, Portugal e Brasil, Brasil-Portugal, sempre unidos. Muito obrigada. Muito bem, Paula. Isso tem que ser rapidinho, mas a gente já conversou sobre dois temas que têm abalado aqui um pouco o nosso debate, que principalmente as classes ligadas aos advogados, eles não entenderam que o agente de execução advogado é agente de execução de qualquer forma, assim como o solicitador. Ele responde para a CPE, agora para a CAAGE, ele é fiscalizado, ele passa por um estágio de 12 meses. Então, aqui no Brasil, se tem proposto que o advogado possa ser, esse advogado seria nomeado pelo juiz e fiscalizado pela OAB. Então, essa seria a minha primeira pergunta, rapidinho, para que isso fique bem claro, que o agente de execução advogado é agente de execução e não advogado. E a segunda, quanto aos recursos. No comecinho, você falou sobre os inúmeros recursos e você não falou que hoje, no modelo desjudicializado, um dos motivos pelo qual foi possível maior celeridade foi a inexistência de recursos na fase executiva. Eu queria te pedir para falar isso rapidinho, porque a gente já está avançando aqui no horário, mas eu queria que fosse possível você me responder essas duas perguntas. Claro que sim, Fábio, com todo o gosto. Ora bem, em relação ao Estatuto do Agente de Execução, é preciso que fique muito claro que o agente de execução e eu vou aqui ler até o Estatuto para não me enganar. O artigo 162, número 1 do Estatuto da Ordem dos Sucessores e Agentes de Execução, que é a Lei 154 de 2015, 14 de setembro, diz que o agente de execução é o auxiliar de justiça que, na prossecução do interesse público, exerce poderes da autoridade pública
no cumprimento das diligências que realizam nos processos de execução, nas notificações, nas citações, nas apreensões e nas vendas e nas publicações no âmbito dos processos judiciais e por aí fora, não vou amassar mais com isto. Mas isto é importante para se dizer que quando se diz isto, diz-se em relação a qualquer profissional. É claro que nós aqui em Portugal o que temos é o credor escolhe o seu agente de execução e, portanto, escolhe, pode ser o oficial de justiça que está no tribunal, tem um vínculo com o Estado, pode ser estes profissionais desde 2009, solicitador ou advogado, mas aí não está a escolher para as funções de solicitador ou de advogado tout-court, não, está a escolher para as funções de agente de execução. E, portanto, aí tem um estatuto completamente blindado de impedimentos e incompatibilidades que são paralelas, praticamente iguais aos magistrados e aos oficiais de justiça. Aliás, remete-se neste estatuto dos agentes de execução justamente para os impedimentos e para as incompatibilidades. Onde é que estava o busilis, digamos assim? Estava que quer o solicitador, quando se iniciou estas funções, quer o advogado, tem mandato judicial. Pronto, e então o que é que aconteceu? Até 2015 tentou-se blindar as situações que gerassem um descrédito no sentido da imparcialidade e da isenção e da objetividade que estes profissionais têm que ter no exercício de funções nas execuções. E fez-se através da colocação de dois tipos de impedimentos, ou seja, quem tivesse um mandato judicial de uma determinada pessoa não poderia, na execução, ser também o agente de execução em que essa pessoa aparecesse. Portanto, o mandato durante 2 anos. Portanto, havia ali um período em que, se o agente de execução fosse mandatário no processo de conhecimento, por hipótese, no processo declarativo, já não podia ser o agente de execução dessa execução ou de outro título qualquer. E esse outro título qualquer, por exemplo, vou dar um exemplo no contrato de arrendamento. Nos títulos executivos extrajudiciais, há muitas situações, por exemplo, nos arrendamentos aprazados, é título executivo, enfim, do ponto de vista da sua execuibilidade extrínseca, o documento que é o contrato de arrendamento, imagine-se, a findar agora no dia 31 de maio, e a pessoa não sai, e vai lá o agente de execução citar a pessoa e tem que ter um comprovativo que notificou a pessoa para sair. E são esses dois elementos que fazem parte do título executivo. Ora bem, se o agente de execução fez isto, ou noutro processo qualquer, por exemplo, num processo declarativo, procedeu à citação, por hipótese, então já não pode ser o agente de execução na execução relativamente àquela parte. Isto para dar garantias, não é, de um processo equitativo, garantias de imparcialidade. O que é que aconteceu em 2015? Em 2015, o estatuto a que me referi há pouco, não é, dos solicitadores e de ordens dos agentes de execução, no seu artigo 12º, diz que, no artigo 165, perdão, diz que o exercício do mandato judicial é incompatível com o exercício das funções de agente de execução. Pronto, diz isto. Só que a questão está, que eu tenho nota e também acho que era importante pensarem sobre isto, tenho nota de que esta norma está neste momento a ser alvo de uma impugnação ao nível também judicial. Houve um tribunal que a considerou inconstitucional por violar o direito de acesso à profissão e, portanto, isto ainda está aqui uma situação por desenvolver. Mas isto não tem nada a ver com o que a Flávia me perguntou, ou seja, a pessoa que está em funções públicas enquanto agente de execução não está enquanto mandatário, naturalmente, e não é designado pelo Estado. Aqui o exequente é livre para escolher, porque também acreditou-se, e para mim isto é um pilar, também já há 20 anos em funções em entidades reguladoras, é natural que eu tenha estes pilares na minha formação, que tem a ver com a promoção da concorrência, não é? E com, no fundo, também a proteção dos direitos dos utilizadores dos sistemas, neste caso é o sistema de justiça. E, portanto, eu penso que se isso for um móvel e se for esse o objetivo, tem que se blindar isto ao nível estatutário, não é? Quanto à questão dos recursos, o que eu disse há pouco, eu vou dizer a norma do Código de Processo Civil, caso depois queiram consultar,
é o artigo 723, número 1, a linha C, que diz que o juiz de execução pode julgar sem possibilidade de recurso as tais reclamações dos atos do agente de execução e as impugnações das decisões do agente de execução no prazo de 10 dias. Bom, e eu há pouco referi isto assim, en passant, mas de facto isto é muito importante. Porquê? Porque de facto isto também foi debatido no nosso sistema, saber se desta decisão do juiz haveria recurso ou não. E o que se chegou à conclusão é que para este tipo de situações isso daria origem a um problema que é a causas exógenas de morosidade processual, porque há pelo menos uma parte que iria sempre recorrer, que é o executado. O executado tem sempre esta coisa esquisita de achar que se conseguir ter recursos, sobretudo com efeito suspensivo, etc., que consegue ganhar tempo. E entendeu-se para estas situações, naturalmente, não era possível. Não estou a falar dos enxertos declarativos, não estou a falar das ações declarativas. É claro que se nós passarmos da fase da execução para outras situações, como sejam oposições à execução, desembargos de executado, ou oposição à penhora, etc., isso já é um processo declarativo que tem as mesmas garantias que qualquer processo declarativo, mas isso para mim já não é execução, não é? Isso já são processos declarativos, ações declarativas e, portanto, se isso acontecer, já passamos para a esfera da atividade jurisdicional do juiz e essa sim está garantida que é exclusiva dos magistrados, quer pela nossa Constituição, quer até, eu estive a ver na Constituição brasileira o inciso 35 do artigo 5º, penso eu, que também diz que a atividade de apreciação, não é? De apreciação ora, diz aqui, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, o princípio de inafastabilidade da jurisdição. Ora bem, este artigo 5º permite dizer que há de facto esta reserva para a apreciação do direito, não é? Portanto, ainda estamos em fase de apreciação, em fase de conhecimento, não é? Que nós chamamos de processo declarativo. A nossa Constituição também diz a mesma coisa. Artigo 202 da Constituição, que incumbe aos tribunais administrar a justiça em nome do povo e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados. Ora, dirimir conflitos já não é executar. E isto em paralelo com outra Constituição, que é aqui o país vizinho, aqui de Portugal, que é a espanhola, que diz no seu artigo 117, número 3, que o exercício do poder jurisdicional em todo o tipo de processo, julgando e fazendo executar o julgado. Ora bem, aqui mesmo ao lado, no sistema espanhol, eles têm o princípio da exclusividade do poder judicial, quer para o processo de conhecimento, quer para o processo executivo. Não é o caso de Portugal e, penso eu, não é o caso da Constituição também brasileira, de 1988, e repare-se, é importante que também tenhamos isto em linha de conta, porque se nós depois não autonomizarmos em termos dogmáticos a execução, e agora aqui também faço apelo à nossa academia, não é? Nós podemos, se quisermos aplicar os princípios de forma não, digamos, exaustivamente investigada e analisada, podemos não estar a fazer justiça à própria execução. A execução tem uma dinâmica própria que não deve ser mímica ou mimetizada do processo declarativo. E o que eu creio é que num Estado de Direito essa dinâmica assenta de facto nesta justa composição que já tenha que ter existido para um título executivo judicial, ou então um título extrajudicial que o Estado conferiu essa, digamos, essa força jurídica e que coloca essa força nas mãos de um credor. Bom, e dito isso, de facto, é muito difícil que os Estados não assegurem essa execução sob pena de se tornar o direito ilusório, não é? Por exemplo, no sistema alemão, o próprio execução diz-se mesmo em que não há praticamente contraditório, justamente, e que a execução não é contraditória, justamente porque não se está à espera que se vá debater outra vez a existência ou não do direito. Claro que isto é uma presunção, não é? Presume-se que o direito existe e por isso é que depois se permite também, pelo mesmo processo
equitativo uma garantia de discutir se o direito existia ou não, aquelas situações das execuções injustas que todos nós sabemos, mas aí o sistema português o que fez foi, se de facto naquelas situações em que o credor pode começar um processo pelo ato de penhora, permitindo-se uma agressão tão grande do património do executado logo ao início, e se depois do executado mover embargos de executado e ganhar, se houver uma procedência dos embargos de executado, há uma responsabilização acrescida do exequente ao nível da negligência, ou seja, já não é uma litigância de má-fé, há um grau bastante elevado de escrutínio, porque se tentou realmente dar uma nota ao credor de que deve respeitar essa sua benesse que a legislação lhe deu, permitir-se começar um processo com a penhora, bem sabendo que não se houve um executado. E não se ouvindo o executado, nós estamos ali a diferir o contraditório para um momento posterior à penhora. E, portanto, quando o credor é beneficiário de um sistema dessa natureza, deve naturalmente também respeitar e só o fazer quando tem mesmo direito à execução, não é? Agora, claro que naturalmente aí o legislador teve que pôr, é uma norma travão para situações de execuções injustas, elevando o grau de responsabilidade e de culpa à negligência. E por isso há deveres de zelo, não é? Do próprio credor, e é aí que se deve também basear a equitatividade, é neste justo equilíbrio das expectativas de um e do outro, dos direitos de um e do outro, porque se não fizermos isto, nós podemos cair num problema ainda mais grave, que é a justiça privada, e essa é que está vedada, ou seja, a execução é de facto o garante da força coativa do Estado para assegurar a efetividade do direito do credor, sob pena da justiça passar a ser uma justiça privada, colocando em causa toda a confiança dos cidadãos e das empresas na justiça e colocando em perigo também os próprios pilares de um Estado de Direito e a economia, que naturalmente se alicerça no pagamento pontual das obrigações. Por isso, dito isto, parece-me que é importante analisarem no vosso próprio sistema qual é que é a melhor forma de fazer este justo equilíbrio, que não é fácil, e que, na minha perspectiva, terá que ser sempre muito bem ponderado em torno das garantias do processo equitativo. Para mim, o processo equitativo é claramente o critério de decisão desse balancear de posições jurídicas difíceis entre o exequente e o executado. Bem, Paula, nós temos aqui uma pergunta do chat. Quem faz é o Marco Stefani, que ele te parabeniza pela exposição e ele fala que ele, pessoalmente, não vê necessidade de uma reforma legislativa para que haja a nomeação de um agente de execução no Brasil, porque ele tem em mente a figura do administrador judicial, que é uma indicação, uma nomeação pelo juiz, que exerce na falência e na recuperação judicial funções de agente de execução. Então, ele não vê óbice a nomeação do agente de execução para os processos executivos, além daqueles relacionados à insolvência. Aliás, aí ele fala, aliás, tem sido sustentada a possibilidade de sua nomeação nos processos chamados estruturais. Então, eu queria saber a sua opinião acerca, e aqui, como disse, essa nomeação seria pelo juiz. O que te parece? Eu respondi aqui para ele no chat, falando, olha, mas se trata de poder do império, e aí, mas de qualquer forma, é uma pergunta aqui, e eu queria que você falasse sobre isso, por favor. É o professor Márcio Carvalho Faria, é? Oi? É o professor Márcio Carvalho Faria que faz a pergunta, é? Não, é Marcos Stefani, ele está aqui com a gente aqui no... Eu muito, apesar de não conhecer,
Agradeço muito a pergunta, como é evidente. Pensei que era o colega, o professor Márcio. Eu creio que nós temos que estudar as soluções que sejam mais adequadas para cada um dos sistemas. No sistema que eu conheço, não é? Aqui o português, e em alguns aqui da Europa, não vejo paralelo em que a execução singular seja feita a nomeação por magistrados, ou seja, na execução universal, como nas insolvências, é outro paradigma, ok? Portanto, não estou a dizer que é melhor ou pior, mas nas execuções universais, como a insolvência, que aliás dava para outro debate só sobre insolvências, são situações em que os administradores judiciários têm essas funções, mas não são agentes de execução. Eu vejo o agente de execução como o huissier de justiça francês, como o Gerichtsvollzieher alemão, como o nosso agente de execução português, e por isso penso que será sempre no domínio de ou está em funções públicas porque é oficial de justiça e tratará das dívidas do Estado ou daquelas dívidas que, por simplesmente, os exequentes nomeiam esses oficiais de justiça nos tribunais, ou então escolhe-se o agente de execução que está incumbido de funções públicas, porque é a força coativa do Estado que é delegada no agente de execução, independentemente da sua formação base. E depois, para que isso seja assegurado, tem de facto revestir-se o estatuto de agente de execução de todas as garantias que vimos falando até aqui, de um acesso à profissão muitíssimo rigoroso, com exames, com avaliações, com estágios, enfim, eventualmente até um concurso público, não é? Que seja, para que haja uma confiança de que são os melhores profissionais e que passaram por, digamos, métodos de avaliação muito rigorosos, porque nós vamos confiar, no fundo, as execuções, e o Estado confia as execuções nesses profissionais. E, por outro lado, um estatuto deontológico e ético irrepreensível. O Conselho da Europa, na sua recomendação de 2003, até falava mesmo em altos estándares morais, éticos e de fiscalização, ou seja, o Conselho da Europa recomendava uma fiscalização aguerrida como forma de garantia de que eram os melhores profissionais e que eram pessoas isentas, imparciais e totalmente equidistantes das partes. E que também, não, sendo assim, se tem esse estatuto de isenção e de imparcialidade, também não estou a ver porque é que devam ser nomeados por outra pessoa que não aquele que está a dirigir-se ao sistema de justiça para ter a efetividade do seu direito, que é o credor. No fundo é isso. Mas, enfim, agradeço a questão, naturalmente. Bom, não temos mais perguntas, já são 10h45, a gente atrasou um pouquinho no começo, mas avançou mais. Eu acho que foi excelente, foi muito ilustrativo todo esse percurso de quase, são 18 anos hoje, agora, né? Paulo, eu te agradeço muitíssimo. Eu queria só contar aqui que quando eu fui fazer o meu doutorado sanduíche, fazer minha pesquisa lá, eu fui entrevistar a Paula, como presidente da CPE, e foi a única que me abriu portas, me deu luz, me encaminhou, porque o professor que me recebeu me falou: nossa, eu não acredito em nada disso, isso é um horror. E aí ele falou: eu vou te mandar para a Paula. Cheguei lá e ela me acolheu, conversamos muito, e ela me indicou várias pessoas e para quem eu pudesse conversar, falar, entrevistar. Então, dizer que eu conheço a Paula há uns 13 anos, é isso, Paula? Quando você estava lá, há uns 13 anos, mais ou menos. Ficamos muito amigas e ela me ensina muita coisa ainda. E, Paula, te agradeço muitíssimo por ter despendido esse tempo conosco
e espero que possa regressar em algum momento. Querida, um beijo, muito obrigada, em meu nome e em nome do CEAPRO, que tem feito estudos muito interessantes a respeito do direito internacional, convidando pessoas de fora. Então, assim, eu encerro aqui nosso evento. E a diretoria faz algum fechamento? Ou queria também, se a Flávia me permitir, e dizer que foi muito grato quando, de facto, a Flávia me perguntou se era possível ir à Comissão para a Eficácia das Execuções e me falou do seu estudo, que depois deu origem ao seu doutoramento, sobre a desjudicialização da execução civil no Brasil. E eu queria aproveitar para parabenizar a Flávia, naturalmente, por este estudo fantástico e pelo facto de, pelos vistos, 13 anos depois, também estar aqui a capitanear esta reforma legislativa, que, como digo, há muito trabalho a fazer ainda e estou claramente disponível para ajudar a refletir sobre as soluções, mas, de facto, é sempre bom, muito bom mesmo, nós podermos unir esforços e pensarmos na escala de cada país, naturalmente, quais são as melhores soluções ao serviço da justiça, que eu acho que é absolutamente essencial e cada vez mais nos dias de hoje é essencial haver um reforço e um voltar a valores essenciais como o da justiça e, de facto, as pessoas voltarem a acreditar na justiça. E quando há uma justiça que não dá essa confiança, tem que se pensar nas soluções melhores e estou totalmente disponível. E foi muito bom estar aqui esta manhã no Brasil e em Portugal. Já é tarde, mas em qualquer outra parte do mundo. Muito obrigada por este convite muito honroso e muita saúde a todos. E também ao CEAPRO, continuação de muitos debates com muito interesse, porque nós precisamos mesmo debater para estarmos unidos nesta frente, para termos uma melhor justiça com mais qualidade. Isso mesmo. Paula, muitíssimo obrigada. Consegui levar, né, sem muitas tosses. Então, te agradeço muitíssimo. De novo, em meu nome, em nome do CEAPRO. E, quem sabe, possamos estar juntas outras vezes. Um grande beijo, muito obrigada e até mais. Tchau, um bom final de semana.